Muito boa tarde. Estamos com o Sr. Vereador Dr. Adérito Machado, do município de Cantanhede, ao qual agradeço o apoio ao simpósio Wine to Help. O município de Cantanhede é um município que tem um setor do vinho muito forte e agradeço a vossa participação no simpósio. Dr. Adérito Machado, pedia-lhe que fizesse a apresentação, a sua e dos seus pelouros e do município. Muito boa tarde a todos. Em nome do município, nós agradecemos a vossa gentileza e a oportunidade que nos dão de, no fundo, apresentarmos o município de Cantanhede, apresentarmos a nossa grande região de vinhas que fazem parte da Bairrada e, portanto, acho que é uma oportunidade. Muito obrigado. Eu chamo Adérito Machado, como referiu há bocadinho, sou vereador a tempo inteiro, que tenho os pelouros da agricultura, que é uma paixão para mim, dos recursos naturais, das florestas, da proteção civil e mais uma panóplia que não tem interesse nenhum, que já não tem ligações à agricultura, não é? E, portanto, é nessa função que estou a desempenhar funções aqui no município e que estou disponível para as perguntas que entendo a fazer para de uma forma simples e gentil, trocarmos aqui um bocado de conversa, não é? Para que Exatamente. Melhor Cantanhede. Exatamente. Eu acho que vamos focar aqui no que interessa ao nosso público, que é exatamente o vinho e a ligação do município e do concelho ao vinho. O município hoje, Cantanhede, tem o slogan Cantanhede, terroir de exceção, vinhos de excelência. Quer aprofundar qual é que é a importância da vitivinicultura para o município? Portanto, pegando na nossa frase, Cantanhede, terroir de exceção, vinhos de excelência. Resume, no fundo, o território e o produto, ou melhor, o fruto que advém do terreno, que é o vinho, não é? Terroir de excelência, toda a gente conhece, e quem não conhece sabe que a Bairrada que tem uma característica do terreno, que é a argilo-calcária, e que, no fundo, é diferenciador das outras regiões demarcadas deste país. E depois, vinhos de exceção, temos a Casta Rainha, que está englobada, no fundo, que representa muito bem a Bairrada, que é diferenciadora no mundo dos vinhos. Tem características que são únicas, tem uma pujança e uma força e uma afirmação entre as outras castas que é completamente diferenciadora. Depois, para nós, no fundo, temos que estar ligados forçosamente à vinha e ao vinho e à vitivinicultura. Porquê? Acolhemos a maior região, a maior mancha da Bairrada em vinha, não é? E temos uma quantidade de pessoas que vivem à custa do vinho e do cultivo da vinha. Daí que nós não podemos ignorar que esta nobre gente, com causa nas mãos, que anda de solo a solo, precisa de apoio e precisa do carinho, essencialmente do carinho do município. Também, pelas nossas ligações históricas, já agora, Cantanhede e as vinhas de Cantanhede estão ligadas à fundação da nacionalidade. Há registros de 1137, Dom Afonso Henriques, quando efetivamente governava este território, autorizou o plantio da vinha, com a condição de parte daquele vinho ser para consumo dele e das tropas. Portanto, foi um passo em frente para que nós hoje possamos ter a Bairrada. Mais tarde, já agora contando um bocadinho da história, que é interessante, não é? Veio o Marquês de Pombal e achou que a nossa Bairrada fazia sombra a outras regiões demarcadas, talvez, quem sabe, a região demarcada do Douro, que foi a primeira a ser demarcada. E esta tentou aniquilar e mandou arrancar as vinhas. E, mais uma vez, o povo se mobilizou em torno da defesa da vinha e do vinho da Bairrada, e então, em 1765, mais uma vez, suportaram esta imposição do Marquês de Pombal e resistiram, sem nunca arrancar as vinhas. O tempo foi passando e, por fim, e para terminar, tinha que haver mais outra, não há duas sem três. Então veio a filoxera e o míldio, já no início deste século, não é? Daí que vêm os bacelos americanos que vieram salvar as vinhas da Bairrada.
e então, mais uma vez, conseguiu a bairrada resistir e chegar às vinhas que hoje que existem, vinhas seculares, há vinhas com 200 anos, 100 e muitos anos. Há cepas que deviam ser homenageadas, que são tão velhinhas, que estão todas contorcidas, estão podres, mas continuam a produzir uvas excelentes e que, no fundo, fazem a diferença entre as castas que hoje são descartáveis, são modernas, são preparadas para produzir, não é? Mas que não mantêm aquela qualidade e aquela originalidade das castas antigas. E é estas castas que predominam ainda na bairrada que marcam a diferença. Essencialmente, a casta baga, em que as videiras são seculares. Aliás, temos o exemplo, porque a bairrada é o grande país vinheteiro, não é? Que foi anunciada em 1979 pelos fundadores da região demarcada da Bairrada, e, no fundo, é uma região que é importante. Temos, por exemplo, na região demarcada da Bairrada, temos o Luís Pato, que foi um homem que, com a garra e com a vivacidade que o caracteriza, que manteve firme, no fundo, a baga ao longo dos tempos, quando toda a gente achava que a baga era uma casta a abater. Ele teve aquela força de a manter viva e de a fazer crescer ao longo destes anos, que fez com que haja, no fundo, este contágio que agora nos define e que nos orgulha sermos efetivamente da Bairrada, que diferencia os vinhos da Bairrada dos vinhos do Alentejo, dos vinhos do Douro e dos vinhos também um bocado do Dom, porque o Dom também tem a casta baga. Só que a casta baga no Dom tem menos vida, é mais suave, a casta que caracteriza a Bairrada e em concreto, dizem os apreciadores, não sou eu, que a baga do Conselho Cantanhede tem o terroir de excelência excepcional mesmo para dar vinhos de alta categoria e que são reconhecidos a nível mundial. Portanto, é isto que nos caracteriza, é isto que caracteriza as vinhas de Cantanhede e que, efetivamente, nós estamos aqui para, no fundo, defender e para mostrar a quem nos visita que somos diferentes. E essa diferenciação reside essencialmente na casta baga. Excelente. E já aprendi esses factos históricos que não conhecia, e é excelente, que é para as pessoas perceberem que o que vemos hoje é fruto de muitos anos e de muita história e muito trabalho. Mas é verdade, o Sr. Vereador estava a dizer que a casta baga, durante algum tempo, foi uma casta quase, vamos dizer, mal amada, e era uma casta considerada difícil, e hoje a casta é precisamente o contrário. A região é falada e apreciada pelas características dessa casta. Deve ser muito gratificante também para o município e para os próprios bairradinhos ver esse amor que agora há, que não é só em Portugal, também há lá fora já os baga lovers que apreciam e que procuram especificamente a casta, e não há assim tantas regiões que tenham uma casta que seja única, super identificativa da região, não é? Como é que o município tem visto esse crescente interesse? Eu sei que há iniciativas a nível de enoturismo, etc., para potenciar esse interesse. A casta baga, como disse muito bem, não mudou absolutamente nada. Aliás, como eu lhe disse, há vinhas que são vinhas seculares, as chamadas vinhas velhas, não é? Do Luís Pato, e nós aqui no Conselho Cantanhede temos imensas vinhas velhas, que agora a Compassos, a Quinta de Baixo, a Adega Cooperativa de Cantanhede, procuram essas uvas para fazer vinhos excepcionais, porque, como eu disse, no fundo os enxertos que são plantados atualmente nada têm a ver com a originalidade desta casta inicial, que esta é a casta nativa, no fundo, que já é difícil de manter com a mesma característica. Só que houve uma evolução vínica no tratamento,
e passou-se a conhecer as melhores formas de tratar o vinho Vaga, e daí que houve, no fundo, a melhoria e fez com que crescesse a afirmação dos vinhos da Bairrada. Também o município, ao longo deste tempo, o que é que tem feito? Nós estamos limitados porque não somos produtores, mas temos intromissão direta no território e na forma de promover o vinho e as empresas, não é? E é nesta forma que a nossa intervenção passa por aí. Através temos, por exemplo, uma plataforma que criamos com esta paragem da pandemia no ano anterior, que é da Terra à Mesa, em que se está a conhecer o que os produtores têm, o que os produtores fazem e a possibilidade de qualquer interessado, qualquer cliente, poder comprar diretamente, no fundo, ao viticultor sem haver intermediário. Pode ir, prova o vinho antecipadamente, ainda come uma bucha e depois traz uma caixinha de vinho e uma recordação muito interessante da adega, dos aromas do vinho e, no fundo, conheceu mais um ou dois ou três produtores e fica ligado, no fundo, às pessoas, que é o mais importante. Também promovemos concursos de vinho para fazermos promoções em feiras de vinhos, feiras de gastronomia, que é por aí que devemos avançar. Provas comentadas de vinho na Expo Vacic, que toda a gente bem conhece, que é uma feira alargada. A Adega Cooperativa faz sempre provas comentadas de vinho, abertas a apreciadores com inscrição, não é? E inscrevemos muitas vezes também os produtores nas feiras que a gente consiga fazer. Sempre que temos essa hipótese, inscrevemos os produtores para que eles possam apresentar os produtos, para que eles possam falar do nosso concelho, para que eles possam falar da Bairrada, que no fundo é a causa comum, não é? Exatamente, essa percepção e essa sensibilidade que têm para perceber a importância dos produtores estarem junto do consumidor final é fundamental para ajudá-los a fazer um bom trabalho. E sei que a rota da vinha de Cantanhede também foi algo que foi inaugurado recentemente. Não sei se... Sim. A rota da vinha de Cantanhede é uma aposta que, no fundo, é uma forma de atrair pessoas, de atrair visitantes aos locais onde tem a origem, no fundo, os vinhos de Cantanhede. E tem o nome a Rota das Vinhas de Cantanhede, precisamente por desafiar, por convidar para um passeio interativo entre as vinhas, entre os vitivinicultores que muitas vezes, com as épocas do ano, andam no cultivo das vinhas. Há uma percepção real do terreno, há o contacto com a fauna, com a flora, com todo esse espaço que caracteriza as vinhas da Bairrada e, no fundo, é isto, nem mais, que é o enoturismo, que é uma palavra que tem para aí 2 décadas, não é? Enoturismo, mas agora está em vaga e é uma afirmação, é por aqui que nós queremos ir. Este é o caminho que perseguimos no município e que queremos afirmar também na Bairrada. Porquê? Porque a Bairrada só cresce e todas as regiões só crescem se todos estivermos unidos. Neste caso, estamos a falar de 8 municípios que dão as mãos, depois interligam com a Rota da Bairrada, interligam com a Confraria de Genófilos da Bairrada e promovem o turismo, promovem o desporto, a economia local, no fundo, as experiências víricas, que é visitar um produtor local, visitar uma adega tradicional ou visitar a adega cooperativa de Cantanhede, a Compassos e a Quinta de Baixo, que são realidades completamente dispares, que são experiências completamente únicas, com vinhos completamente diferenciadores. E é esta experiência num espaço num curto espaço do território, que dista para aí 4, 5 quilómetros, não é? Que podemos encontrar tudo isto. E é esta parte do enoturismo, da ligação entre o desporto, a paisagem e o vinho que nós queremos potenciar e que vocês, e muito bem, com este simpósio, dão a oportunidade de nós mostrarmos aqui
quais são as mais-valias deste território e porque é que serve esta apresentação, que é isso mesmo, é dar-nos a conhecer e as pessoas que nos estão a ver entenderem que visitar Cantanhede não é em vão, é uma experiência única e provavelmente a repetir mais vezes ao longo da vida. Exatamente, o próximo passo a seguir a ver este vídeo é pegarem e irem visitar Cantanhede. Há aqui um tema que cada vez está mais em voga e é realmente importante não só falar, mas pôr em prática, que é a sustentabilidade. Isso aqui é um tema importante para o município. Como é que o município consegue apoiar os produtores, os viticultores, neste tema da sustentabilidade, que é cada vez mais importante? É precisamente o que eu referi anteriormente. É através da promoção dos produtores e através da promoção dos vinhos de Cantanhede, no fundo, e afirmar Cantanhede, no fundo, como inserido numa região, que é a região demarcada da Bairrada, que nunca devemos excluir. Esse é o ponto de partida e é o dar, no fundo, a mão ao vizinho para que podermos avançar, porque juntos somos sempre mais fortes neste mundo. Não podemos olhar só para o Concelho de Cantanhede como um nicho, que é diferenciador em relação à casta vaga, mas que, no fundo, está inserida no global. E temos que nos afirmar dessa forma. Se somos diferentes, temos que dizer qual é a nossa diferença. E, além de mostrarmos a diferença, temos que fazer outra coisa, que é promover. Somos diferentes e estamos disponíveis para. O estar disponível para significa que vamos ao encontro de. E é este ir ao encontro das pessoas para promover os vinhos que fazem com que aumente a sustentabilidade e haja cada vez mais a afirmação dos produtos locais e dos produtos endógenos. Neste caso, o vinho, que também fazemos com outras áreas da agricultura, mas neste caso em concreto, do vinho. É uma forma que nós achamos, através das plataformas que bem conhece, que neste momento está praticamente parado. É um mundo que vive, continua a produzir, continua a fazer bons vinhos, mas tem uma dificuldade, que é escoá-los neste momento. Porquê? Porque está tudo encerrado, não é fácil escoar o vinho e, portanto, está em crise. Nós tentamos manter o alento com as ferramentas que temos ao dispor. E aí, vocês também estão de parabéns com este simpósio, com a compreensão deste simpósio. Muito obrigado. Que eu acho que vem na altura certa. É importante falar das pessoas e recordá-las quando elas estão em dificuldades, porque quando está tudo bem, às vezes nem sequer há vinho para vender. Para que é que precisamos, como dizia um amigo meu, quando estamos mal é que a gente precisa que haja um empurrão, porque quando não há vinho para vender, vinho para fazer publicidade, já não tem vinho para entregar, não é verdade? E isto é a verdade, esta é a realidade. Acho que toda esta dinâmica em torno do vinho, em torno da agricultura, neste momento, é muito, mas muito salutar. E faz com que haja o tal empurrão e faz com que não se esqueçam os produtores e não se esqueçam os vinhos, essencialmente os vinhos da Bairrada e do Concelho de Cantanhede, nestes momentos difíceis. É exatamente essa a ideia de falar dos vários agentes que estão a viver um momento complicado, e sabemos que os agricultores, sobretudo, estão a viver um momento complicado, e ainda mais produtores que produzem, sobretudo, vinhos de excelência, que estavam muito vocacionados para o canal Horeca, e que estão vocacionados para o canal Horeca, que está a passar um momento complicado. O Sr. Vereador já me explicou que as várias formas que têm tentado contornar a pandemia, através da possibilidade dos clientes comprarem diretamente aos produtores. Houve algumas outras iniciativas. Como é que se está a viver no município este momento
sabemos que é difícil. Eu sei que houve dentro disto tudo, que é mau, tenho tido a notícia de alguns produtores que houve precisamente um crescimento, entre aspas, mas das vendas locais, ou seja, um consumo mais de proximidade. Sim, no fundo, o que nós fizemos foi fazer com que houvesse um incentivo ao consumo local, em que se aproximasse, no fundo, o consumidor do produtor. E este é o desafio. Este é o desafio futuro. Esta pandemia só veio fazer com que se repensasse e se avançasse no tempo. Porque este é o futuro. O enoturismo é precisamente isto. É as pessoas procurarem o produto. É irem ao encontro daquilo que efetivamente gostam ou não. É uma experiência. Mas vão ao encontro do produtor. Procuram os vinhos, compram diretamente, sem haver intermediários. É, no fundo, a cadeia curta por e dura. Não há, é do consumidor, do produtor ao consumidor, não há intermediário. E, portanto, no fundo, o que fizemos foi dar a mão, não é, aos produtores através das plataformas, através de uma panóplia de estruturas que nós montamos de publicidade e de divulgação para que as pessoas com motivação pessoal se deslocassem e comprassem diretamente, sem haver intermediários, porque nem até a distribuição ficou cancelada, não é? E as pessoas ou procuravam formas de adquirir vinhos de uma maneira diferenciadora ou ficavam sem ter o prazer de provar estes vinhos, não é? Pronto, e no fundo, este foi o grande desafio que nós tivemos que repensar, daí a Terra à Mesa, que é uma plataforma nossa, gerida pelo município, em que tem o contacto dos vitivinicultores e as pessoas podem encomendar e podem receber em casa, no fundo, o produto que escolheram para poder provar. Mas quando isto, efetivamente, levantar, vamos ser felizes durante muito mais séculos, não é? E a bairrada vai continuar a existir. É bom que as pessoas procurem, no fundo, os vitivinicultores, que procurem as adegas, que façam uma experiência vínica e que comprem diretamente ao produtor. Fazem duas coisas. Compram muito mais barato e têm a oportunidade, antes de comprar o produto, de o provar, de dizer assim, mas que vinho bom, ou então, assim, não aprecio muito, que é aquilo que se diz quando o vinho não presta. Não aprecio muito, mas não quer dizer que ele não seja mau. Está a perceber? Portanto, é esta parte, não é? Eu acho que há uma coisa muito importante no vinho e que às vezes quando nós temos a experiência só é-nos apresentada a garrafa, mas sem um contexto, é fundamental termos a história e o contexto. E se for junto do produtor ou alguém da terra, mesmo que não seja o produtor, conseguimos ter esse contexto e às vezes ver a vinha, perceber porque é que o vinho é assim, porque é que o vinho tem aquele paladar, porque é que tem aquele aroma, e se estivermos no local ou de alguma forma soubermos esse contexto, a experiência torna-se muito melhor. Eu digo sempre que é muito melhor provar um vinho com o produtor. O mesmo vinho é diferente em nossa casa ou junto ao produtor. Sabe que eu costumo dizer, as pessoas têm a mania que as pessoas mais antigas, coitados, que no fundo são esses que cresceram nisto e que não têm que saber tudo. Como dizia um vizinho meu, se eu fosse inteligente não era agricultor. Portanto, é um bocado assim. E então, as pessoas só gostam de vinhos naturais. E eu costumo dizer, não há nenhum vinho que seja natural. Todo vinho é um processo de fermentação em que há uma intervenção, não é? Em que interfere a temperatura, interfere uma quantidade de agentes para obtermos o vinho. E há formas de fazer das mesmas uvas vinhos diferentes, não é? E é graças a essa tecnologia que é dominada pelos viticultores, não é? Que chegamos à qualidade dos vinhos da Bairrada 2 e dos vinhos de Cantanhede. E, portanto, cada vinho tem uma história.
tem uma história na sua concepção, não é? Na adega, que foi onde ele nasceu, foi transformado onde ele nasceu, e também tem depois uma história no seu estágio depois da concepção, se tem barrica, se sem barrica, se tem madeira, se não tem madeira, se é vinhas velhas, se não tem vinhas velhas, todos esses toques, que são truques no fundo, para quê? Para que nós possamos saborear coisas diferentes, muitas vezes frutos do mesmo mosto, mas que saem vinhos completamente diferentes, em que há diferenciação só, muitas vezes, com a temperatura de fermentação ou com o tempo que ele esteve submetido a baixas temperaturas de fermentação ao longo do momento em que esteve a ser concebido. E, portanto, é esta parte que é uma oportunidade que as pessoas têm de, quando visitam uma adega, ter um contacto direto e, no fundo, a explicação da aventura de cada vinho que estão a provar. Que muitas vezes um vinho dá para um quarto de hora de descrição e, no fundo, é uma mais-valia para quem está a assistir, que leva não só o vinho, mas a história da família, que ao longo dos anos, no fundo, foi juntando o saber fazer para conseguir chegar a lá. Porque todas as cabos, muitas vezes, que temos aqui em Cantanhede, que eu conheço muito bem, essencialmente, a adega cooperativa é um conjunto de pessoas profissionais, mas a Quinta de Baixo e a Compassos é, no fundo, o fruto do saber familiar, em que foi crescendo, em que passou de pais para filhos e foi-se afirmando. E o pai já fazia assim, o filho ganhou novos conhecimentos e acrescentou valor. Esse valor que é acrescentado é um passo em frente para as características do vinho e faz com que as pessoas possam sentir o sabor, os aromas diferenciadores e algumas características que depois os grandes enólogos conseguem dizer que tem sabor a madeira, sabor a frutos silvestres, a canela, a carrasca, a torrado. Isso já é elaborado, no fundo, pela mente, mas para conseguir chegar aqui, isto é uma caminhada longa e uma formação ao longo da vida que exige muito. E que, efetivamente, é um desafio para todos, que nós temos aqui também, na Bairrada, temos gente que vem aqui, que sabe de vinhos e que aprecia vinhos, mas que sabe, essencialmente, fazer vinhos e entende. Temos gente como, por exemplo, a Compassos, em que, no fundo, não vê o vinho como uma fonte de rendimento. É também uma fonte de rendimento, mas é uma aventura pessoal. A Quinta de Baixo, que foi, no fundo, também ele que fundou, o mesmo João Alberto Boba, foi quem fundou a Quinta de Baixo, começou do mesmo embrião, com o mesmo sentido, só que ao apostar e ao projetar a Quinta de Baixo, que não estava formatada para um grande patamar, chegou a certa altura que já não tinha capacidade para gerir. E então, acho que fez bem em vender o nome, a marca, e vender as instalações para quem consegue, que agora é a Quinta de Baixo, mas está ligado a outra empresa, quem consegue e deu continuidade, e muito bem, ao projeto inicial. Depois fundou a Compassos, e a Compassos é aquilo que nós conhecemos, tem afirmação a nível nacional, a nível internacional, mas é um projeto muito mais reduzido, que está circunscrito. O objetivo é fazer vinhos de excelência, não é? Com uma afirmação única no mundo dos vinhos, a um preço muito mais elevado, porque o trabalho que os vinhos dão não tem nada a ver com os outros vinhos. Depois temos a Adega Cooperativa de Cantanhede, que tem sido excelente, tem proclamado o nome da Bairrada ao mais alto nível, a nível nacional, a nível internacional, tem um projeto de excelência, tem gente que se dedica ao marketing dos vinhos, que conhece o mundo dos vinhos, consegue pôr vinhos nos 4 cantos do mundo
e que consegue, no fundo, porque é quem produz mais na bairrada, não é? Consegue afirmar e competir, que é uma coisa distinta. A adega cooperativa consegue competir com casas, com cabos, não é? Em que não é beneficiada, porque a adega cooperativa tem que receber, se o ano é bom, tem as uvas todas excelentes. Os agricultores, os sócios, não é? Entregam o que têm, não é? E a adega cooperativa não rejeita uvas. Tem que fazer vinhos superiores e vinhos excelentes a partir da matéria-prima que lhe é entregue. E isto é limitativo. Enquanto as outras cabos podem fazer seleção de uvas, podem rejeitar, inclusive, as uvas que não têm qualidade, a adega cooperativa está limitada. Tem que aceitar tudo e depois fazer um esforço para fazer vinhos excelentes. E eu acho que é como diz o povo, é de tirar o chapéu a quem efetivamente trabalha na adega cooperativa de Cantanhede. Tem excelentes profissionais. Muito bem, é verdade. Isso é reconhecido a nível nacional. E vamos ter o enólogo, o enólogo da adega de Cantanhede no simpósio Wine to Help. Isso mesmo. E, olha, Sr. Vereador, aprendi muito. Muito obrigado por este momento. Muito obrigado pelo apoio do município de Cantanhede. É fundamental para nós. Eu confesso, não devia dizer isto que vou dizer, mas vou dizer que pessoalmente sou um fã dos vinhos da bairrada. Gosto realmente muito e, portanto, para mim é aqui um prazer redobrado ter o município de Cantanhede como apoio, e gostava de lhe pedir para deixar uma mensagem para os participantes e para os oradores do simpósio Wine to Help. Eu já fiz o convite várias vezes, não é? A única coisa que eu posso dizer é para visitarem o Conselho de Cantanhede, no fundo, que é com prazer que o recebemos, tanto aqui no município, porque o município está vista da maior mancha de vinhos da bairrada, 1000 metros. Portanto, podem visitar o vereador aqui na Câmara, que são recebidos ao mais alto nível, aqui nos espaços de Conselho, e depois convido-vos a fazer uma viagem pela mancha das vinhas, a contactarem com a fauna, com a flora, com os vitivinicultores, com, no fundo, o trabalho. Parar, temos os caminhos, é fácil, tem uma malha de caminhos que é fácil circular e temos uma via, por acaso tem uma via que é um caminho que foi feito, que está em asfalto, para escoamento das uvas para a adega cooperativa e para as cabras, para ser fácil, que passa pelo coração precisamente dessa mancha. É fácil circular, podem parar, podem ajudar os nossos vitivinicultores que andam no local a trabalhar, podem provar as uvas quando elas estão maduras, ninguém, penso eu, ninguém se incomoda absolutamente nada com isso. Um desafio que é muito mais importante, trazer uma tesoura em um balde e participar na vindima, e ainda ganham um almoço, que é muito bom, criam um grupo de amigos, não é? E ainda levam para casa, provavelmente, umas garrafitas de vinho. Portanto, todas estas aventuras, isto é melhor do que estar um dia na praia só com os olhos fechados, porque não se consegue ver o sol, não é? Também é importante, mas uma aventura destas, uma vez por ano, acho que é diferenciadora e é um passo em frente para os amantes dos vinhos e das vinhas e da natureza, porque é esta paixão que nos une a todos e que estamos aqui todos. No fundo, as vinhas de Cantanhede são o maior jardim do concelho. E nesta altura não tem rama, tem uma realidade, tem uma paisagem que é diferenciadora. Daqui por 2 meses já estão diferentes. Daqui por 3 meses está um bonito jardim, todo aconchegado, em que as pessoas amam cuidar das videiras e, no fundo, ano após ano, começam a acreditar que o ano que vem ainda vai ser melhor que o anterior. Este é o espírito da aventura. Se não for assim,
já as vinhas estavam todas em pousio. E que, no fundo, é isto que nós temos a transmitir, que acho que esta passagem e este passeio pelo mundo vinheteiro, como alguém caracterizou, é uma aventura que merece a pena, que deve fazer uma vez na vida e que estou convicto que se vai repetir mais vezes, com miúdos, com graúdos, com toda a gente, sempre com o espírito de conhecer Cantanhede, conhecer as vinhas da Bairrada, conhecer os produtores, conhecer a história desta gente, conhecer, no fundo, as dificuldades, ver os calos nas mãos, não é? Isto faz calos, não é fácil, não é? A pele rachada e crestada do sol, que é uma característica desta gente, ver as pedras a desfazerem-se com o passar do tempo e com a geada. As pedras têm uma característica, são de calcário, não é? E ao contrário do granito, que se mantém estáveis, estas não. Estas, com as diferenças de temperaturas, vão fissurando, e são essas pedras que fazem com que os vinhos sejam ímpares. Como dizia o meu avô, debaixo de uma pedra há sempre umidade. Nunca se deve tirar a pedra da vinha. Ao contrário do que se fez em muitas vinhas deste concelho, que, por falta de informação e de formação, retiravam as pedras todas quando se derribavam a vinha. E isso fez com que as vinhas ficassem mais sensíveis à falta de água que anda no verão. E agora, neste momento, efetivamente, com as mudanças climáticas que têm sofrido, as vinhas agora já há quem consiga fazer rega, que é o ideal, mas como isto é minifúndio, não, só quem tem parcelas grandes já consegue fazer isso e faz muito bem. E então, o vinho, é evidente que as vinhas não desidratam, tem vinhos muitas vezes muito, muito melhores. Quem não o consegue, porque as parcelas são pequenas, tem que estar entregue a Deus, não é? Uns muitas vezes regam quando conseguem, outros não conseguem, estão entregues a Deus. E são essas pedras que fazem lá falta, que eles andaram a tirá-las e meter para os pinhais. Portanto, esta também é uma mensagem, não é? Isto é bem certo. Estamos a falar de atitudes corretas ou incorretas, porque só aprendemos muitas vezes com os erros. Esse foi um erro que muitos fizeram, que é retirar o calcário na sorriba, quando devia ser triturada a pedra e envolvida no terreno. Provavelmente mais profunda, que é onde as videiras colocam as raízes por baixo da terra e as envolvem, e é daí que vai, no fundo, a diferenciação vínica dos nossos vinhos, que têm umas características que são diferentes, que são do que tem o excesso de cálcio, do calcário, e que dão características únicas aos vinhos, essencialmente a Baga. Por isso é que a Baga, no concelho de Cantanhede, é uma casta rainha que se afirma, que tem vida e que não passa indiferente. Essa não passa indiferente. E tem duas alternativas. Quem aprecia Baga e quem não aprecia Baga. Também há quem não goste de Baga e também há espaço para isso. Mas para não gostar de Baga tem que a conhecer. Não é? Tem que se provar, é a única maneira. Muito bem. Senhor Vereador, muito obrigado ao município de Cantanhede e vemo-nos no dia 26 e 27. Até lá. Muito obrigado. E à saúde vai um copo de Baga. Exatamente. Saúde.